Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre Google Planilhas. Nesta aula, vamos aprender a trabalhar com a função query para pesquisar o último registro conforme critério. Neste exemplo, eu quero pesquisar a última compra do cliente. Selecionando o nome na lista, automaticamente retorna o valor e data da compra. Conforme eu altero o nome do cliente, é feita a pesquisa. Beleza, pessoal? Entendido o tema da nossa aula, então vamos para outra planilha fazer a função. Primeiro passo: organizar a base de dados. Para conseguir fazer a pesquisa, nós precisamos inserir como primeira coluna da base de dados uma coluna chamada ID, que é um número identificador único para cada linha de registro. Coloquem o primeiro ID, seleciona a próxima célula igual célula anterior mais 1. E agora arrasta a fórmula até o final da base de dados. Outra informação muito importante: precisa formatar os dados corretamente. Seleciona a coluna ID, menu Formatar, Número e precisa colocar no formato de número. Coluna Valor, Formatar, também Número. Coluna Data, Formatar, formato de data. Ok, base de dados organizada. Vamos agora para a aba de pesquisa. Próximo passo é inserir uma lista suspensa com os nomes dos clientes. Seleciona a célula, menu Dados, Validação de dados, lista de um intervalo, selecionar intervalo. No meu exemplo, eu quero uma lista dos nomes dos clientes. Ok. Rejeitar entrada, salvar. Voltando na aba de pesquisa, olha que show! Já tenho a lista de clientes. Prosseguindo, antes de inserir a fórmula, eu vou aumentar o zoom para facilitar a visualização. Seleciona a célula onde você vai inserir a fórmula, igual função query. Seleciona a função, primeira informação que nós precisamos passar para a função. Qual a base de dados? No meu exemplo, os dados estão na aba Dados e eu quero selecionar da coluna A até a coluna D, ou seja, todos os dados. Precisa selecionar toda a área. Ponto e vírgula. Voltando na aba Pesquisa, eu vou abrir um pouco essa área da fórmula para facilitar a visualização. E abre e fecha aspas duplas, depois do ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas, nós vamos colocar o código SQL de consulta, começando pelo comando select. Eu quero selecionar, no meu exemplo, a coluna Valor, coluna C, a data, coluna D, e também retornar o ID, para que eu saiba qual linha de registro retornou na pesquisa. Então, depois do select, coluna C, vírgula, coluna D, vírgula, coluna A, que são as colunas que eu quero que retorne a informação. Na sequência, vem os critérios. Então, comando where. Where, onde na coluna B, que é onde eu tenho os nomes dos clientes, seja diferente de vazio,
Então, where coluna B is not null, que é nulo. And, e aí vem o meu critério, que também vai estar na coluna B, onde a coluna B seja igual, abro e fecho aspas simples, e dentro das aspas simples, abro e fecho aspas duplas. Dentro das aspas duplas, preciso colocar um E comercial, tecla Shift número 7, está ali o E comercial, e selecionar a célula critério, no meu exemplo, célula B4, e mais um E comercial. Depois da última aspas simples e antes da última aspas duplas, vocês vão colocar o seguinte: order, ordene por, order by, pela coluna ID, que no meu exemplo é a coluna A. Ordene pela coluna A em ordem descendente, desc, ou seja, do maior para o menor. E eu quero exibir apenas um item, então vou colocar o comando limite, limite 1. Apenas uma linha é para retornar. Fora das aspas duplas, coloquem ponto e vírgula e informem o número da linha de cabeçalho da base de dados. No meu exemplo, o cabeçalho está na linha 1. Tecla Enter ou Tab para sair da fórmula. E olha que show! Já retornou o valor referente ao André. Vamos ver se de fato a última compra do André é o ID11. Está corretíssimo. Mas ainda tem um detalhe. Percebam que a fórmula trouxe também o cabeçalho. E eu já tenho um cabeçalho no meu exemplo. Para retirar esse cabeçalho que retornou na fórmula, nós vamos fazer o seguinte: selecionem a célula da fórmula, depois do 1 e antes da última aspas duplas, vocês vão colocar o comando label, label C, ou seja, da coluna C, que é onde eu tenho o valor de compra, abro e fecho aspas simples e não coloco nada dentro da aspa simples, vírgula, coluna D, que é outra coluna que eu estou retornando a informação, também abro e fecho aspas simples, vírgula, coluna A, abro e fecho aspas simples, ou seja, todas as colunas que eu estou selecionando, eu estou retirando o rótulo, que é esse título que aparece na fórmula. Tecla Enter ou Tab, vamos ver, deixa eu retirar esse data, preciso apagar esse data, que aí vai dar certo, retirar isso aqui, agora sim, show de bola galera, funcionando a nossa fórmula. Vamos ver o Marcos. Marcos, última compra, ID 10. ID 10, Marcos. Vamos fazer um teste. Mais uma compra para o Marcos. 20, data 3/5/2022. Voltando na nossa fórmula, olha que show, certinho. Para finalizar a nossa fórmula, nós vamos colocar, junto com a função carry, também uma função C, para deixar vazio, caso eu não tenha cliente selecionado na lista. Volta na célula da função, depois do sinal de igual, fórmula C, abre parênteses, e aí vocês vão fazer o seguinte: selecionar a célula do critério, menor maior, que quer dizer diferente, diferente de vazio, ponto e vírgula. Então, se eu tenho
um critério na célula B4, executa a função carry. Caso contrário, ponto e vírgula, deixa vazio, abre e fecha aspas duplas. Fecha parênteses, tecla Enter ou Tab. E olha que show, galera! Já não tenho problema se eu não tiver critério para a fórmula carry. Pessoal, gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.